Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Lorena. Eu faço intercâmbio aqui nos Estados Unidos e nesse canal tento contar um pouco da minha experiência aqui. Esse é o meu esposo, Matheus. e ele está comigo aqui porque a gente vai contar hoje, vai fazer um vídeo sobre como foi a nossa experiência no consulado americano, né, em Portugal, quando a gente aplicou para esse visto, né, que foi o visto J1 que eu apliquei e ele J2. A gente está gravando aqui num parque e mostrei o meu parque. Tá até parecido com o primeiro vídeo do canal que a gente gravou num parque em Madrid. Inclusive, quem não assistiu, é o primeiro vídeo do canal. O nome é o primeiro vídeo do canal. Enfim, então vamos lá. Eu já tenho vídeos aí no canal explicando como foi o meu processo, né, para aplicar para esse intercâmbio. Hoje a gente vai falar só mesmo da parte, como foi nossa experiência no consulado mesmo, né. A gente estava morando em Portugal, né, em Coimbra. Então a gente agendou para o consulado de Lisboa. A agência indicou que a gente fosse separado, aplicar primeiro o aplicante principal, que no caso eu, né, o J1, e depois de aprovado ele aplicaria, né. Então eu agendei, consegui agendamento para outubro, para o meio de outubro, e quando a gente foi aplicar para ele, foi agendar o dele, só tinha agendamento para janeiro do ano seguinte, e a gente não queria, né, porque eu já ia em novembro, então eu queria que ele fosse no máximo em dezembro, né, para que ele viesse para cá, né, no máximo em dezembro. Mas aí não tinha vaga, a gente solicitou um agendamento de emergência e acabou que a gente conseguiu agendar para ele. Eu já estava aqui, eu já tinha vindo para os Estados Unidos, foi no começo de novembro, né, que a gente conseguiu agendar para ele. Mas enfim, vou contar como foi a minha experiência, né, como J1. Cheguei no consulado, primeiro você passa lá, é diferente do Brasil, né, quando eu já tinha vindo para os Estados Unidos antes, com o mesmo visto, e no Brasil você já vai direto para o cônsul. Aqui em Lisboa, né, em Portugal, passei primeiro por uma vice-cônsul, que ela pegou a documentação e tal, e depois a gente ficava em outra fila para falar com o cônsul. E foi muito tranquilo, todos os dois, assim. Eu tava como turista, né, em Portugal, não tinha nenhum visto. E foi muito de boa, só pediram a documentação. A cônsul só perguntou para onde eu ia, se eu já tinha ido para os Estados Unidos, e o que eu ia fazer quando eu voltasse pro Brasil, né. Enfim, foi bem tranquilo, bem de boas, aprovou. E pronto, aí fiquei aguardando, né, receber o vídeo, já comprei a passagem, chegou pelo correio, foi bem rápido. Chega o passaporte, né, a gente deixa o passaporte lá no consulado e vem o passaporte e a ADS, né, assinada pelo cônsul. Aí foi bem tranquilo. Agora o Matheus vai... Sim, aí isso foi na metade de outubro. Em novembro, dia 1º de novembro, eu vim para os Estados Unidos, né. E o agendamento de Matheus ficou para 8 de novembro, né? Aí ele vai contar agora como foi a experiência dele, que foi um pouco... Exato. Gente, para começar, a gente escolheu, né, esse visto porque ele é um visto muito fácil de ser aprovado. Tipo, 90% das pessoas que tentam esse visto, né, além de ser barato, ele é muito fácil de ser aprovado. Então, assim, a gente escolheu ele. Porém, a gente recebeu a orientação de irmos, né, para entrevista no consulado separados, né, como Lorena falou. Por quê? Porque ir no casal deixa entender, né, que existe a possibilidade da gente ficar aqui, né, e tudo, e isso não pode, né, na teoria. Então a gente, para ter certeza de que os dois iam ser aprovados, nós resolvemos ir separados, né? Porque assim, Lorena indo com a papelada e tudo, com o sponsor, né, que é responsável por ela, no caso é o hotel. O empregador, né? Exato. Então assim, foi bem mais fácil, né? Tipo, fizeram 3 perguntas para ela e foi aprovado, né? E ela estando aqui e estando com o visto aprovado, para aprovar o meu, que sou, né, esposo dela e né, consequentemente dependente dela, é muito mais fácil. Então foi o que aconteceu. Mas assim, foi um período, né, complicado,
porque Apesar de a gente saber que é fácil ser aprovado, tem a incerteza, né? Exatamente. Porque tem que passar pela entrevista. Eu já tava aqui, ele tava sozinho lá. Se Deus o livre não fosse aprovado, né? O que a gente ia fazer? Exatamente. Mas assim, a gente tinha colocado nas mãos de Deus, né? Desde o começo eu coloquei nas mãos de Deus que se não fosse pra ser aprovado um dos dois, que nenhum fosse aprovado, né? Pra não ter, assim, esse problema. Mas aí, conte como foi o dia, né? Sua experiência no consulado. Pronto, o dia foi... no dia eu fui de madrugada, né? Pra Lisboa. Peguei um ônibus de madrugada, né? De Coimbra pra Lisboa e tipo, tava muito cansado já. E cheguei lá, foi muito rápido pra ir a entrevista, né? O horário é agendado e tudo. E lá eu passei, né? Pela vice-cônsul, né? Como Lorena passou também. E aí ela pegou a documentação e tal. E tudo que ela foi pedindo, eu fui dando pra ela, né? Eu fui entregando e tal. E aí, depois disso, ela me entrega de volta os documentos para eu apresentar para o cônsul na entrevista. E aí, depois desse momento, eu fui esperar ser chamado pelo cônsul, né? E meia hora depois, mais ou menos 30 minutos depois, eu fui chamado para a entrevista mesmo. E aí, na entrevista, assim, foi uma entrevista, ele é americano, né? E ele já foi falando inglês e na época eu não sabia de nada e agora eu sei pouco, né? Mas mesmo assim não o suficiente assim para ter uma conversa e tal. E ainda mais uma entrevista, né? Para visto. E aí eu já falei para ele que não falava inglês e tal e ele para ser cônsul ele tem que falar português, né? Mas o português dele era muito ruim e aí eu já estava nervoso e fiquei mais nervoso ainda, porque também ele era bem seco, né? Como muitos americanos, né, às vezes são. E ele parecia que não estava um nível muito bom. E eu só sei que eu fiquei muito nervoso, mas respondi todas as perguntas, né? Falei tudo direitinho. Minha situação em Portugal estava ok, né? Eu estava com visto em Portugal, visto de trabalho. Então, visto de procura de trabalho, né? Que era até dezembro, né? Já Exato. Uhum. E aí facilitou, né? Mais ainda e eu só sei que assim, eu pensei... O que foi as perguntas assim mesmo que ele fez? Ele perguntou, né, o que é que eu ia fazer nos Estados Unidos, para onde eu ia, quanto tempo eu ia ficar. E perguntou se eu estava trabalhando em Portugal, se eu tinha visto, se eu tinha residência em Portugal. Então se você falava inglês, né, também. Aí perguntou se eu falava inglês, eu falei que não. Aí eles, o que é que você vai fazer lá então? Como é que você vai fazer as coisas e tal? Eu, não, mas eu consigo me virar e tal, enfim. Aí eu fiquei muito nervoso, né, por conta dessas perguntas mais subjetivas. Mas deu tudo certo, no final ele disse que estava aprovado e tal. E assim, eu acho que a aprovação foi mais pelo fato, né, dessa estratégia que a gente usou, né, de ela vir primeiro, né, com aprovado e consequentemente, né, eu ir depois e tal, porque eu estava muito nervoso e ele percebeu que eu estava nervoso e tal. E assim, a gente sabe que é muito complicado na entrevista você ficar nervoso, você não passar segurança para o cônsul e tal. É muito fácil dele, né, negar. Mas graças a Deus deu tudo certo. E assim, a gente não sabe, né, como seria se a gente tivesse ido junto. Eu já vi relatos no YouTube de quando o casal vai junto, que ele não pergunta nem nada pro J2, sabe? Só foca no J1 mesmo e como o J2 é dependente, tipo, ele nem pergunta nada e já aprova, sabe? Mas aí a gente não sabe, né, se realmente, né, se iria funcionar. Mas enfim, aí eu vim, né, em novembro, porque o hotel me dava hospedagem de um mês, né, pra mim, né, pra eu que sou estagiária, né, no hotel. E Matheus tem o visto de dependente, aí a gente deixou pra ele vir depois desse mês, que era o tempo também que eu ia procurar um lugar pra gente morar, né. E eu já venho com o visto de trabalho direto, assim, né, eu já venho, já cheguei, já comecei a trabalhar no hotel. E já Matheus não, ele vem, o visto dele dá direito a gente solicitar uma autorização de trabalho. E tem uma lista de documentos que precisa, né, para solicitar essa autorização. E um deles é o I-94, que é um documento que é gerado automaticamente quando você passa no aeroporto, que mostra a sua entrada
Imigração, né? Nos Estados Unidos. E também precisa da DS. Sim, a gente nem falou do negócio da DS, Foi, né? Depois da entrevista, né, no dia seguinte, o meu passaporte já chegou lá no meu endereço e tal, com visto. Mas aí, quando eu fui ver, o outro documento que precisa, né, para poder entrar nos Estados Unidos e sair e fazer tudo que a gente precisa fazer aqui. Quem vem com esse visto, né, o visto J1, que é o visto de estágio, né, de trabalho, ele vem atrelado a uma DS. E tudo que você vai fazer aqui, você precisa dessa DS. Tipo, o visto em si não serve de nada se não tiver essa DS. E quando a gente vai pro consulado, a gente deixa lá, né, o passaporte e a DS e volta pra gente assinado, né? O passaporte vem com o visto e a DS vem assinado pelo cônsul. E Matheus chegou o passaporte. Eu disse, amor, cadê a DS? Ele, que DS? Eu disse, meu Deus, veio só o visto. Aí a gente foi ver, eles não pediram, o cônsul não pediu a DS. Então não tinha como ele entregar, né? Tipo, ele nunca tinha tirado esse visto, ele não sabia que precisava deixar a DS. Gente, aí foi um sufoco, viu? Porque, tipo assim, era muito difícil pra Matheus faltar ao trabalho. Ele já tinha faltado pra ir no consulado. Aí pra faltar de novo, pra poder ir no consulado sem agendamento, porque a gente não tinha como agendar, porque só tem agendamento pra tirar visto. A gente mandou carta, a gente ligou, fez de tudo e não conseguia contato com esse consulado. Aí Matheus foi lá pra ver. Faltando uma semana pra vir, com a passagem comprada e tal, eu fui lá. E aí, como eu já tinha mandado uma carta pra vice-cônsul, né, ele já sabia da minha situação. E aí assim que eu cheguei lá, falei da minha situação, a mulher foi lá dentro. E aí quando voltou já disse, olha, a gente já sabe da sua situação, é só você entrar e tal. E entregar a DS original, que ela vai assinar e vai te entregar. Eu, tá bom, aí pronto, aí deu certo. Graças a Deus, mas a gente ficou muito tenso. Porque assim, né, é um documento que, tipo, não tinha como ele entrar no país sem esse documento. E, tipo, foi um erro do consulado, eles não pediram, né? Enfim, voltando para a documentação, né, para solicitar a permissão de trabalho para Matheus. A gente precisava do I-94, né, que é esse documento que gera automaticamente e não foi gerado da gente. Não sei porquê. Não, a gente atualizava, a gente botava o nome, porque às vezes as pessoas dizem que é porque eles botaram o nome errado. Então a gente tentou botar o nome de outra forma. De todo jeito a gente tentou e não gerava. O meu I-94 gerava, mas com a entrada anterior, né, da última vez que eu entrei nos Estados Unidos. Não atualizava para essa. Mas o meu não tinha problema, que eu não ia precisar, né, no momento. Mas a de Matheus precisava para ele dar entrada nessa solicitação de trabalho. E nada, e a gente tentou, também solicitou por e-mail e tentou ligar e nada. E aí a gente teve que ir para Washington, né? A gente mora em Richmond, né, que é a capital da Virgínia, que é umas 2 horas de Washington DC, né, a capital dos Estados Unidos. Aí a gente teve que, foi o aeroporto que Matheus entrou, foi por lá, né? A gente pesquisou um lugar que poderia resolver isso, a gente chegou lá nesse lugar. Disseram que só com agendamento, que você não podia entrar lá, tipo, para resolver alguma coisa. Aí a gente... Antes a gente tinha ido em outro endereço, que tava dando no Google e não existia. E aí depois a gente pesquisou e tal, aí fomos para esse outro endereço de imigração. E aí disseram que lá não resolvia também, não tinha que ser com agendamento e também não dava. Antigamente conseguia resolver, mas atualmente não estava mais resolvendo. E aí a única possibilidade que sobrou foi ir até o aeroporto, né? Que era, tipo, seria o quê? 2 horas de trem, né? E aí, como a gente não queria dar viagem perdida, aí a gente resolveu ir no aeroporto. E aí a gente conseguiu resolver lá. Na imigração mesmo, na Polícia Federal. Lá na polícia, no aeroporto, graças a Deus. E a gente... Tanto a situação dela como a minha, a gente conseguiu. Né? Eles só perguntaram que era... Tinha uma salinha específica para isso. Eu acho que eles erram muito isso. Porque tinha uma salinha específica para isso. Um horário específico. Graças a Deus que a gente tava dentro desse horário, né? Que dava para resolver. Aí a gente só disse que não tinha gerado, que pegou a passaporte, na mesma hora ajeitou e entregou pra gente. Também não falou que era o erro, também nem quis perguntar. Mas enfim, a gente... Pronto, aí Matheus chegou em dezembro. A gente só veio conseguir resolver isso no final de janeiro. Então a gente só deu entrada na solicitação, a gente só aplicou, né, mandou os documentos para solicitar a work permit dele, né, a solicitação a permissão de trabalho dele no começo de fevereiro. Acho que foi dia 5, né, de fevereiro. Uhum. E quando foi no dia 3 de março, né, com um mês depois, não, 6 de março, né, um mês depois,
já foi aprovado, né? A gente já recebeu lá a autorização, né? A carta dizendo que foi aprovado. Mas aí precisa chegar um cartão, né? Vem o social, né? Que é o tipo o CPF dele, veio, né? Mas aí não chegou o cartão da autorização mesmo, né? O cartão com a autorização do trabalho. E só veio chegar no começo de abril. Então, assim, depois que a gente aplicou, demorou 2 meses até chegar. Mas é porque a gente demorou a aplicar quase 2 meses, né? Depois que ele já estava aqui para aplicar, por causa desse problema do I-94, né? Então, quem tá vindo com J1 e J2, a gente indica que, tipo, tem que fazer o mais rápido possível, porque demora um pouco. Assim, o da gente foi rápido, porque a gente mandou, né, 2 meses, mas tem um casal de amigos nossos que eles mandaram assim que eles chegaram em dezembro e só veio ser aprovado quase junto com o Matheus, né? Demorou aí uns 4 meses também. Então a gente indica que aplique assim o mais rápido possível, porque pode ser que demore, né? E evitar também mandar fazer a aplicação no final do ano, porque tem os recessos e aí acaba atrasando também. A gente acredita que o deles, né, nesses nossos amigos também atrasaram mais pelo fato de ser no final do ano, né? E eu já vi outros relatos também no YouTube que eles falam que sendo no final do ano demora mais. Se a pessoa puder se programar para não chegar no final do ano é melhor. Um ponto negativo daqui e da Europa também, que tudo se resolve, a gente só consegue resolver as coisas, né, do governo, de burocracia e tal, de documento, através de correio. Então, carta, não é digitalizado como no Brasil, por exemplo, né? Então... é muita burocracia. É. Enfim, todo canto é burocracia, né? Exato. É isso, gente. Essa foi a nossa experiência com o nosso visto. Espero que tenham gostado do vídeo. Se não se inscrever no canal, se inscreva no canal. E até mais. Deixa o seu like também. Bye.